Olá, turmas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? E aqui é o professor Lúcio. Nós vamos dar continuidade aí à aula de História, falando do processo de independência dos Estados Unidos, sendo essa aula a quinta e última parte, onde nós vamos observar, né, a Inglaterra apertando o laço, né, das 13 colônias. O que é apertando o laço? É, de certa forma, reprimindo essas 13 colônias, né? E essa repressão ela vai se dar no campo político e no campo econômico, e através, né, de um conjunto de leis que vão aumentar a cobrança de impostos, tá certo? E a nossa pergunta que a gente faz: por que agora a Inglaterra precisa aumentar a cobrança de impostos, né? Por dois motivos. Primeiro, a forte concorrência que as colônias do Centro-Norte estão realizando com seus produtos manufaturados, ou seja, a concorrência que está acontecendo entre essas colônias do Centro-Norte e a metrópole, ela está perdendo espaço, né? Então esse é um dos primeiros motivos. O segundo motivo vai ser algumas guerras que a Inglaterra vai participar. Então, a primeira guerra que eu cito para vocês é a Guerra Franco-Índia, né? Que ela é de 1754, né? Quando alguns colonos, né? Alguns colonos ingleses vão tentar adquirir novas terras que estão além dos Montes Apalaches, só que essas terras são habitadas pelos indígenas, né? E aí os indígenas vão se aliar aos franceses, criando aí um duelo, né, entre indígenas e franceses de um lado contra os colonos ingleses do outro, tá certo? Essa é a primeira guerra. A segunda é a Guerra dos 7 Anos, né? Que vai ser motivada, ou melhor, ela vai ter a participação da França e da Inglaterra de lados opostos, e elas estarão brigando por questões territoriais. Territórios na África, territórios na Ásia e territórios também na América do Norte, certo? Dessas duas guerras, a Inglaterra vencerá. Então a Inglaterra sai vencedora. Só que ela sai falida. Então a Inglaterra vence as duas guerras, mas financeiramente ela sai arrasada. E é por causa desse enorme gasto que ela teve com as guerras que agora os seus cofres estão vazio, ela precisa recuperar. E uma maneira de recuperar vai ser aumentando os impostos das 13 colônias, tá certo? E esse aumento de impostos vai se dar após a segunda metade do século XVIII. Então, a partir de 1750 para frente, tá bom, pessoal? E aí, nós teremos um conjunto de leis que vão tentar aumentar essa cobrança de impostos. Nós aqui, quer dizer, eu não vou ser muito detalhista nessas leis, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? E até mesmo cansativo. Mas o detalhe você terá na página que eu disponibilizei do livro didático. Então, você dá uma lida lá, depois você vem para o vídeo, você vai ficar tranquilo sobre esse conjunto de leis aí que apertou aí, que reprimiu essas 13 colônias e dá o gatilho, que nós vamos ver, para a independência dos Estados Unidos, tá bom? A primeira lei, pessoal, que eu vou citar vai ser a lei do açúcar, né? Essa lei do açúcar, ela é de 1764. O que essa lei faz? Ela aumenta o valor do açúcar, tá certo? E a gente já viu no vídeo anterior que o açúcar é uma matéria-prima muito importante para a produção do rum. E é esse rum que vai ser destinado à costa africana na compra de escravos. Então veja, quando você aumentou esse preço do açúcar, você dificultou a compra dele, ele ficou mais caro, tá bom? Um ano após a lei do açúcar, que vai ser em 1765,
você vai ter a lei do selo. O que é a lei do selo? Toda carta, todo jornal, todo papel escrito ou impresso precisa ter o selo da coroa. Isso faz com que o preço do papel, o preço do jornal aumente, tá certo? E uma maneira de a coroa, como ela é a única que vai poder ceder esses selos, ela é a única que, cedendo esse selo, ganha um dinheiro em cima disso, tá bom, pessoal? Essa lei do selo, pessoal, de 1765, ela vai gerar muito protesto nas 13 colônias, e aí vai criar-se uma campanha dos colonos, que é mais ou menos assim: sem participação, ou melhor, sem representação, não pode haver tributação. O que quer dizer com isso? Que os colonos estão questionando o seguinte: nós estamos sendo taxados, estão se cobrando impostos da gente, mas nós não temos nenhuma representação no parlamento inglês, tá bom? Esse rebuliço que vai acontecer, a Inglaterra, ela acaba voltando atrás, tá certo? Ela revoga essa lei, mas anos posteriores, ela vai vir com outras leis, tá certo? A próxima lei que ela vai vir vai ser de 1773, que é a lei do chá. O que é a lei do chá? Mais uma vez, um imposto sobre a comercialização do chá, fazendo com que o preço desse chá aumente. Alguns colonos no porto de Boston estão revoltados com esse novo imposto. Eles vão no porto de Boston, lá tem alguns navios que têm cargas de chá, eles vão pegar essa carga e vão jogar no mar. Esse acontecimento fica conhecido como a Festa do Chá do Porto de Boston. A partir desse momento, a Inglaterra vai endurecer, principalmente com o pessoal da cidade de Boston, da colônia de Boston, e vai criar as leis intoleráveis. Intoleráveis do ponto de vista dos colonos, porque os colonos não vão tolerar essas leis, tá certo? E quais são essas leis? Primeira coisa, o porto de Boston vai ser fechado até que haja o pagamento dessa carga que for jogada ao mar. Os colonos que foram pegos jogando esse chá no mar, eles vão ser levados a um tribunal na Inglaterra, um tribunal inglês. Veja, automaticamente já fica claro que eles serão condenados, tá bom? Então, isso será conhecido como as leis intoleráveis. A partir desse momento, 1773, forma-se então o primeiro Congresso Continental, indo contra essas leis, que chamaríamos de leis intoleráveis. A Inglaterra de novo vai apertar o laço, porque aí, por causa desse Congresso Continental que vai acontecer na cidade da Filadélfia, ela vai mandar fechar vários depósitos de armas, tá bom? Ela vai mandar fechar, então fecha os depósitos. Com isso, vai ocorrer então, o movimento de independência. Já começa aí o movimento, porque aí você terá agora um segundo Congresso Continental, só que esse segundo Congresso Continental não é mais só contra as leis intoleráveis, ele vem com algo mais. O que ele vem com algo mais? Ele vem com uma declaração de independência, tá certo? Há uma declaração que a figura mais importante, ou uma das mais importantes, é Thomas Jefferson, tá bom? Haverá também, além dessa declaração de independência, a ideia já de separação entre as colônias e a metrópole, então já também, e o comando das tropas será dada a George Washington. É óbvio que você vai ler no livro, você vai ver que já teve outras batalhas, mas as batalhas que houveram antes era mais contra as leis intoleráveis. Agora não. Agora, a partir do segundo Congresso Continental, você já está pedindo uma separação entre as colônias e a metrópole. Você já criou uma declaração de independência, que é 4 de julho de 1776, que até hoje é comemorado, né? Um dos feriados
mais importantes dos Estados Unidos, tá bom? Depois do Dia de Ação de Graças, né? E agora você começa o conflito, tá certo, pessoal? O que é interessante para nós é que essa declaração, tá certo? Da independência, ela é baseada nas ideias de um pensador iluminista, que é John Locke. Veja, os iluministas conseguiram, não eles em si, né, mas as suas ideias atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram na América. Então veja, a independência, a declaração de independência dos Estados Unidos tem as ideias de John Locke. Aí tem lá essas batalhas e tal. A última batalha, pessoal, que põe fim, vamos dizer assim, ao processo de independência, que faz dos Estados Unidos, das 13 colônias independentes, vai ser a Batalha de Saratoga, tá bom? Que ela acontece em 1777, tá bom? A partir dessa batalha, e por que essa batalha é tão importante? Porque ali você vai ter a união de forças, você vai ter tropas francesas, espanholas, holandesas, e não só tropas, mas houve ajuda, né, financeira desses países, porque esses países são rivais da Inglaterra, principalmente a França, tá bom, pessoal? E aí você terá, então, de certa forma, essa batalha de Saratoga, onde os colonos, né, que na verdade do exército, você vai ter lá os patriotas, que são os colonos, e os jaquetas vermelhas, que são os exércitos ingleses. Os patriotas levam a melhor, vencem essa batalha, e essa batalha, de certa forma, coloca fim aí às guerras de independência. E aí, em 1783, a Inglaterra vai assinar um acordo, né, onde ela reconhece a independência dos Estados Unidos, tá bom? E mais para frente, né, vai aí em 1787, você terá a formulação, a elaboração da Constituição, da Carta Constitucional dos Estados Unidos. E aí o livro finaliza com um questionamento muito importante, né? Porque a Constituição começa lá, nós o povo, né? Só que o povo que ele está descrevendo, na verdade, não existe praticamente. Por quê? Porque olha só, dentro dessa novo país que surge, né, dessa nova república, uma república uma república federalista, uma república presidencialista, a ideia de um poder do povo, a escravidão continuou nas colônias do sul, as mulheres ficaram fora e os nativos também. Então veja, essa república que nasce como sendo a primeira república das Américas, ela nasce com a ideia de povo distorcida. Por quê? Porque o povo, naquele momento, era apenas os homens brancos que tinham uma determinada posse de terra. Tá certo, pessoal? E, finalizando, aparece um outro iluminista aqui, né? Nessa nova república, que é o Barão de Montesquieu, né? E por que o Barão de Montesquieu ele aparece? Não ele, não a sua pessoa, mas as suas ideias. Porque a República Federativa dos Estados Unidos terá um governo tripartite, com a divisão em 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos a primeira república das Américas, tá certo? Que é os Estados Unidos. Levando em conta essas considerações que eu falei da ideia de povo que eles citam na Constituição deles, eles são a primeira república, tá bom? E aqui a gente encerra, tá bom? Esse tema, né, que é o processo de independência dos Estados Unidos. Eu espero que vocês leiam os textos, que vocês assistam aí essas explicações através aí dos vídeos, tá bom? Que vocês possam tirar sua dúvida e a gente se encontra num próximo vídeo agora falando do segundo tópico, né, do segundo tema nosso, que é o processo de independência das Américas Espanholas. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima videoaula.